Olá, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Ediane Oliveira, eu sou nutricionista clínica e hoje a gente vai fazer aqui mais uma live, que é o Café com Saúde. E hoje eu vou ter minha primeira convidada sem ser nutricionista, né? Que eu já fiz algumas lives por aí, até no perfil da Chave da Questão, mas aqui no meu vai ser a primeira vez que eu vou ter uma convidada. E hoje a minha convidada não é nutricionista, ela é uma podóloga, ela já entrou aqui, a Rosângela. Deixa eu botar aqui, ela é podóloga e o tema de hoje vai ser os pés diabéticos. Vou botar saúde dos pés no diabetes. Vou fixar, Rosângela. Rosângela, é só você aceitar. Vai ser a primeira live, gente, da Rosângela. Ela trabalhou durante muito tempo comigo na Unimed Rio, né? A gente tinha um projeto lá muito legal para o controle de doenças crônicas. Eu era coordenadora do Espaço Gourmet, aonde eu dava aulas de culinária. E a Rosângela trabalhava, se não me engano, no segundo andar. Eu trabalhava na cobertura, né, que é onde a gente tinha a cozinha experimental lá, e a gente tinha aulas específicas só para diabetes. Como a gente morava relativamente perto, eu e Rosângela, às vezes eu dava carona com ela quando eu ia de carro, então algumas vezes na maioria das vezes eu ia de metrô, e aí a gente vinha sempre conversando juntas, né, trocando experiências. E aí agora a gente se encontrou novamente, né, nas redes sociais, eu também já tinha o WhatsApp dela. Eu, Rô, vamos fazer uma live comigo? Poxa, é um assunto tão importante. Olha quem está querendo participar da live também, né? Dona Kate Maria. Rosângela, tô te enviando a solicitação, Rosângela, é só você aceitar, tá bom? Tá falando que aqui tô só aguardando você. Oi, tudo bem, Patrícia Monteiro? Tá sempre presente lá também, comentando. Olha, hoje o assunto é bem importante, hein? Falar sobre podologia. Tô só aguardando a Rosângela aceitar. Rosângela, vê se você está recebendo a solicitação aí. Aí é só você escrever aceitar, clicar no aceitar, que sua tela vai aparecer aqui para mim. Tá escrito assim, só aguardando, aguardando Rosângela. Vê se você escreve alguma coisa aí para mim, se você está tendo dificuldade. Às vezes é até questões de internet, né? Às vezes a internet não tá tão legal. Gente, eu estava olhando as primeiras lives que eu fiz, né, com a Kate Maria, que essa daqui é a Kate Maria. Como ela era pequenininha, né? Como ela cresceu bastante. Ah, ela é muito, muito carinhosa. A gente até não recebeu. Vê se você coloca assim, solicitar. Então, ó, vou te pedir de novo, ó. Entrar ao vivo com Rosângela. Entrar ao vivo. Tá só aguardando. Vê se você consegue. Se eu não conseguir, eu vou ter que sair da live e entrar novamente. Tá só aguardando, aguardando. Ou então, Rosângela, você também pode me solicitar. Assim que se você sair do Instagram e entrar de novo, sempre aparece assim que você entra para mim, solicitação. Aí você aperta que eu te aceito. Mas eu tô aguardando a sua resposta aí, ó. Para mim aparece que eu tô aguardando a sua resposta. Olha, a Rosângela é podóloga. Eu até, antes de conhecer a Rosângela, confesso que eu mesma não sabia muito bem, né, qual era a função de um podólogo. A gente sempre acha que podólogo é muito parecido com manicure, né, com, ai, vai tirar a cutícula, vai cortar a minha unha. Só que, gente, é um trabalho muito mais minucioso, né? Há realmente uma ficha, são informações. Ah, agora sim. Ó, te aceitei, Rosângela. Vou deixar você explicar melhor a função aí do podólogo. Hoje eu quero falar pouco e deixar você falar mais. Ah, conseguiu entrar, viu? Agora conseguimos. Então, Bom é, dia. bom dia, né? Rosângela Barbosa. Rosângela, se apresenta um pouquinho. Fala um pouco da tua carreira, quando você começou na podologia.
Bom dia, gente. Eu sou podóloga há 12 anos. Eu comecei por acaso, né? Nunca trabalhei nem sabia mexer num alicate, nada. Mas quando eu conheci a podologia, eu me apaixonei, porque é uma profissão muito bonita, que a gente ajuda muita gente. Cara, fico assim muito satisfeita com o meu trabalho. Quando a gente trabalhava lá na Unimed, né, a gente via, né, trocava figurinha, né? Isso aí. Tava falando Bom, que você pegava ou carona comigo, né, quando eu ia de carro, ou então a gente vinha conversando muito no metrô, né, sobre os casos. A gente vinha. E assim, é, eu até falei, olha, eu queria isso, ouvir casos de quando a gente vinha conversando no metrô, a gente às vezes tinha o mesmo paciente. E às vezes é difícil, né, Rosângela, para o paciente, assim, esse mais rebelde. Rebelde, tá, gente? No sentido de que tem mais dificuldade em aderir ao tratamento, porque eu acho que é mais um bloqueio, uma trave que ele tem de achar que ele tem que parar de comer um monte de coisas, porque em relação ao remédio, geralmente o diabético, ele não tem dificuldade de tomar o remédio direitinho, acho que ele tem mais dificuldade em fazer exercício, em se alimentar bem, né? Parar de comer doces. Eles sempre entendem que é só parar, parar, parar. Aí a glicose dele chega tão alto que aí vem as complicações, né? E lá na Unimed a gente tinha muito disso. Eram pacientes, né, que às vezes chegavam a um ponto mais crítico, que comprometia a circulação, né, principalmente os vasos, aí eu vou deixar você falar um pouquinho hum, mais sobre isso, mas que eles não aderiam ao tratamento realmente nutricional. E aí iam lá e você convencia eles a subirem, né? Sentir o cheirinho da comida, não, vai lá provar. A gente prendia o paciente pelo estômago para ele poder ver que cuidar da glicose, né? Que vai melhorar até a saúde dos pés dele. A alimentação pode ser prazerosa, não precisa ser uma coisa tão sacrificante assim. Mas fala um pouquinho aí sobre o que é a função do podólogo, porque eu acho que esse até era uma dificuldade que eu tinha até de conhecer, né? E a gente aham. tinha podólogo lá no projeto. Então fala um pouquinho sobre a função principal. Então, nossa função é mais a prevenção, orientação, ajudar o pé de diabético a prevenir várias lesões, né? Várias, ensinar ele o corte correto da unha, a avaliar o seu pé, né? Porque o diabético, principalmente quando calça alguma coisa, quando não tem nenhuma sensibilidade por causa da vascularização que está perdida, então a pessoa às vezes calça o sapato, às vezes pisa em alguma coisa e acaba ocasionando uma lesão no pé. Então, o nosso trabalho é esse, é cuidar do pé do diabético, orientar ele para não chegar à amputação. Porque a amputação no Brasil Uhum. ela é importante, entendeu? É, Então, a gente tem que cuidar muito. E como eu ia muito lá para poder provar, né, a comida lá que era saborosa, né, porque eu tinha que provar para falar com eles, né, como é que era. Aí eu falava, gente, pode ir lá que a comida é muito boa, vocês vão aprender a cozinhar, porque tudo é um contexto, né? A equipe uhum. multidisciplinar é um contexto, né? Referente ao pé do diabético. Por isso que lá tinha médico, tinha nutricionista, tinha enfermeira, né? Que a enfermeira lá dava Na consulta, né? academia, né? Tinha o treinamento Tinha, físico, tinha tinha o pilates. espaço para viver melhor, né? Porque lá o espaço para viver melhor era como se fosse uma distração para eles, né? Eles dançavam, aprendiam exercícios. Então, tudo é um contexto para poder a gente tentar ajudar o diabético, entendeu? Uhum. E sobre essa questão que você está falando, né, do corte das unhas, geralmente a pessoa, o diabético, ele tem que aguardar para cortar as unhas só com o podólogo ou ele pode fazer em casa e você ensina a técnica? Como que funciona isso? Olha, isso depende muito. Se o De diabético cada morar caso. sozinho, eu não aconselho, porque o diabético também, às vezes, dependendo do grau, né, ele vai te comprometer também a vista. Aí ele não vai Uhum. enxergar. E às vezes também a pessoa também não consegue levantar suas pernas para poder cortar a unha. Então, o ideal é a pessoa deixar um profissional fazer isso, né? E Uhum. avaliar sempre seu pé. Sempre peço para eles avaliarem o pé. Pegar, se não dá para fazer, pega um espelhinho, ou então pede alguém para fazer. Se tem acompanhante, tem filho, eu peço para vir, oriento, entendeu? Para ajudar nisso também, porque é importante isso. Porque peraí, tá, gente, que eu tô um pouco nervosa. Ah, você imagina. Minha Quer primeira respirar um live. pouquinho, assim? Só para eu Hum.
complementar, né, um pouco o que você falou, Uhum. porque essa preocupação toda, né, que a gente tem com os pés, por que que quem é diabético precisa mais desse cuidado do que quem não é? Porque, gente, o diabético, somente se ele não tiver controlado, né, Uhum. Isso. porque se a pessoa ela tá com diabetes controlado, ela dificilmente vai ter as complicações. Mas se a glicose dela já está aumentada e cronicamente, ou seja, durante muitos anos não cuidou, você começa a comprometer muito vários órgãos do corpo. E um deles é justamente esse comprometimento dos vasos sanguíneos, né? Dos microvasos sanguíneos, que aí afeta principalmente a visão, por isso o risco da cegueira, né? E a gente também tem microvasos no pé, né? E Uhum. aí, onde é muito comprometido. E a circulação fica como se fosse muito lenta, muito entupida, você acaba deixando o sangue, né, mais grosso, Uhum. e ali começa a ter risco de trombos, de dificuldade de cicatrização de feridas, e aí Isso. pode virar uma gangrena, que foi até o que Isso. aconteceu com a minha avó. Né? Acho que eu já te contei que a minha avó, né, ela teve uma perna amputada. A gangrena, na verdade, é uma necrose, né, uma bactéria que tem ali muito perigosa, que ela, assim, 2, 3 dias, né, ela já aumenta uma quantidade absurda. Então, a pessoa mal tem o diagnóstico, ela já tem que amputar corretamente. É uma parte muito triste. Então, assim, o seu trabalho, né, e o meu trabalho é É. evitar que Evitar. chegue a esse ponto máximo, né? De que você ampute um membro. E aí me fala um pouquinho sobre quais são as etapas, por exemplo, de uma consulta. Como que qual a sua primeira etapa e até, né, dura quanto tempo uma sessão de podologia? Então, a sessão de podologia ela dura de 40 minutos a 1 hora, tá? Então, primeiro Uhum. eu vou primeiro avaliar o pé, fazer a ficha de anamnese, fazer uma avaliação dos pés, verificar tudo, verificar se a pessoa tem um médico assistente, qual tipo de profissional que ele assiste ele, avaliar o pé como um todo, né? Tudo, a unha, a parte entre os dedos, a parte plantar, tudo, até a perna, até o joelho a gente avalia. Tá? Uhum. E depois a gente vai fazer a asepsia, né? O teste, o corte correto, né? Da unha e olhar algumas coisas que tem ali que a gente possa fazer, por exemplo, calosidade, fissuras, que é rachaduras, né? Então a gente vai fazer esse tratamento e orientar ele como é que ele vai proceder em casa. Porque o Uhum. ideal é ele sempre vir pelo menos 1 vez por mês no podólogo. Ver Entendi. o creme que ele passou, o creme que é próprio para ele, para passar, porque tem um creme que é próprio para diabético, ver o que ele está passando, como é o procedimento dele da lavagem dos pés, o sapato dele, sempre olhar o sapato, eu sempre gosto de E olhar o tem que sapato secar bem dele, também, Rosângela. secar Tem também que os dedos, Eu isso. estou vendo a pergunta aqui da Patrícia, ela Ah, escreveu vai. assim, ó, tenho hiperidrose, né? Ou seja, ela acaba suando muito nos pés. Nos Deixa eu pés, isso. pegar aqui de volta. E aí ela está falando que está difícil a cicatrização. O que ela faz? Você tem alguma coisa relacionada à podologia que ajude nesses casos de hiperidrose? O que que acontece? Ela tem que botar, não botar meia sintética se ela usar meia, usar sempre Só meia de de algodão. algodão. Isso. Se ela trabalhar, usar sempre meia, ela sempre levar um para mais. Entendeu? Se ela está na hora do Não está almoço, você trocando essa orienta. meia, né? Isso trocado. Vai ter uma hora de almoço, tira o sapato, coloca um chinelinho para dar uma refrescada no pé. Primeira Uhum. coisa quando chegar em casa, tirar logo. Lavar e E tem secar o bem. tratamento da hiperidrose também, né? Porque Isso, o médico, ele pode. Tem uma isso. Tem que ir no microcirurgia, não é isso? dermatologista. Que você tem que ir no Isso, dermatologista para poder tratar também essa isso, hiperidrose, porque ela pode ser um fator realmente agravante, né? Para que você isso. chegue a um pé, formar calos, tudo isso. Então, Patrícia, fica de olho aí, ó. Vai trocando suas meias, esse é um trabalho paliativo, mas o trabalho Isso. definitivo tem que ser junto com o É com um dermatologista. E dermatologista, é fora isso isso, mesmo. controlar a glicose, né? O, Tem que o controlar a controle da alimentação. glicose é. Oi? A alimentação é ideal, né? É um Uhum. contexto, como eu falei, é um contexto, E né? faz Então, parte da tudo sua anamnese, inclusive, né? Que o paciente isso, leve os exames de sangue para você estar avaliando essa variando glicemia e também. estar controlando.
Porque tem gente que às vezes eu pergunto, eu fiz exames tem um ano. Eu atendo pacientes diabéticos que às vezes falam para mim que só fazem exames a cada ano. E, gente, não é o diabetes. Se tiver controlado, a gente É, deveria fazer de 6 em 6 meses. Mas não estando controlado, você tem que fazer de 3 em 3 meses ou de 2 em 2 meses, dependendo do caso. Esses números dos exames laboratoriais são muito importantes, são um ótimo é. indicador para a gente ver como é que essa doença está controlada ou não. Fala o seguinte para mim também, daqui a pouco a gente vai entrar nos casos, tá? Que eu acho que é o Tá. mais Eu interessante. tô A até gente pensando aqui num caso aqui mais recente que eu tive, tá. que eu vou Mas falar. fala um pouquinho para mim, porque, por exemplo, tem duas coisas que né, o problema do pé, do diabético, pode dar tanto no diabetes tipo 1, né? Como no tipo Muito 2. A gente sabe que o tipo 1, gente, que é aquele que precisa, o paciente precisa tomar insulina, ele atinge mais ou menos 10% dos tipos de diabetes. Então, ele é menos comum mesmo. O mais comum é o tipo 2, que não é genético, como a gente fala, é mais ruim. causado pelo meio ambiente, que é relacionado à má alimentação. Você vê, 90% dos casos de diabetes são relacionados à má alimentação. E o Uhum. excesso de peso e a idade. Então, assim, eu acredito que essas complicações chegam para você muito mais no tipo 2 ou não? Você vê essas Tanto também complicações muito no tipo nos 1. dois, nos dois. Deixa eu só Fica meio complementar a uma coisa meio. aqui. Vou complementar uma coisa aqui que eu falei do sapato. Vou falar da meia. O diabético tem meia própria para ele, que é sem costura, que é para não prejudicar. Entendeu? Entendi. Existe meia própria para E diabético. aonde compra essas meias? Nessas lojas Aí lojas especializadas? mesmo que vende, porque tem uma loja, mas eu não vou falar o nome por causa da marca, né? Tá. Mas tem lojas que você só vende meia, que vende, só pedir para diabética, eu orientava muito os Tipo orienta. Loja Lupo, Doutor Scholl, Isso, essas essa lojinhas mesmo, essa assim. mesmo. Só a É. gente dá mais de uma. Eu acho que não tem problema a gente citar, não. A gente só não pode dar Aí uma tá, só, porque parece que a gente está trabalhando para a loja. a Mas se a gente propaganda, né? tiver opções, tudo bem. Aham. Então, tem muitos casos de pessoas acima do peso. Eu queria que você me falasse assim, um caso mais grave que você já tenha pego assim na sua vida. E assim, o histórico desse paciente, se ele já era diabético há muito tempo, se ele fazia o controle correto ou não. Fala um caso grave aí pra Então, gente. eu Vamos tenho um contar que a eu peguei história o ano agora. passado, onde eu estava trabalhando, que ele estava com era diabético, estava com a erisipela horrível no pé dele, estava com a erisipela bolhosa. Explica o que é erisibela, porque a maioria Bom, das pessoas. erisipela é dado muito por uma bactéria que se aloja pelo pé, né? Que a gente pode pegar por frieira, né? Mas o dele não foi pela frieira que pegou, então eu tive que ver, porque ele não tinha nenhuma frieira. Então eu tive que vasculhar o pé dele todo. Só que a unha dele estava muito grande. Então ele tinha mania de botar um pé em cima do outro. Nisso dele botar um pé em cima do outro, a unha enfiou na perna. Aí o que aconteceu? Eu fiz uma lesão na unha dele. Ali que a bactéria entrou e foi feito a erisipela. E eu pedi, encaminhei para o médico, não mexi no pé dele. Ele foi no médico, fez o tratamento com a. Ai, meu Deus, como era o nome daquela? Bezetacil. Né? Ele tomava toda semana e ele vinha em mim em 15 dias. Graças a Deus, o pé dele melhorou. Aí ele falou assim para mim: agora eu não vou. Ele vinha no podólogo e fez 6 meses para cortar a unha. Aí eu Uhum, consegui convencer ele para ele vir pelo menos 1 mês e meio, né? entendi. Para E como era o histórico dele, assim? Ele a tinha excesso de diabetes dele peso, a era. idade dele, como era? Então, ele tinha 65 anos. E era uma pessoa que era totalmente descontrolada. Eu pedi para ele para procurar uma nutricionista. Ele, o médico já me pediu, mas aí eu como bem. Falei, não, o senhor se engana que o senhor come bem. Se eu tiver Uhum. a alimentação adequada, o senhor vai ver que vai melhorar em muita coisa. Porque o nosso trabalho, né, Edina, é um trabalho de E formiguinha. assim, Isso que eu falo para a menina, é tudo de formiguinha. A gente vai galgando até a gente ver a melhora. Porque aí a pessoa depois vê que o que a gente está falando é a razão. As meninas até perguntam para mim, minha Giovana, professora, mas às vezes a gente fala, as pessoas parecem que não estão escutando. Eu falei, mas é assim mesmo. A gente faz o nosso trabalho. Entendeu? e Porque tem ele que vai ver que a gente repetir, fala, né? fala, É, daí ele vai acabar se convencendo que a gente está falando certo.
É, e às vezes, ô, Rosângela, tem a ver também que eu acho que é o momento que o paciente está. Às vezes ele está num dia que ele não está nem aí. Você vai falar, vai entrar por um ouvido e outro. Mas se você repetir, às vezes você pegar ele no momento que ele está mais emotivo, sabe, ele vai prestar atenção no que você falou e sabe, não, hoje a ficha caiu, né? Mas a gente tem que dar essa oportunidade de estar sempre conversando, falando, Isso. incentivando. Então, assim, o projeto, né, quando a gente se conheceu lá, foi muito legal, porque eles tiveram essa sacada de, além de ter a nutricionista da clínica, que só vai te entregar um papel, vai dizer para você o que come e o que não come, tem uma que te mostra na prática que pode ser É, muito prazeroso e gostoso tudo que você come. Então a gente é. fazia bolos. Fala para mim uma receita que você tenha comido lá que eu fiz, que te marcou, que você fala, ai, Ai, Jane, isso era muito gostoso, né? Porque sempre que ai, é sobrava, tanto. eu ligava para as meninas e falava: sobe aqui na cozinha que tá sobrando, vem aqui degustar. Aí vocês amavam, né? Fala uma E receita eles que tem falavam sido. assim, ai, não, mas eu sei cozinhar. Eu falei, nada, comida é muito boa, você vai aprender cada coisa. Mas, olha, é muitas, Tânia, muitas que eu comia lá. Assim, muitas mesmo, era tudo gostoso. Ela já, ai, A não, gente mas eu vou, fazia de depois eu tudo, né? ia. Desde refeição, É, suco, bolo, sanduíche. suco, eu adorava Nada o a suco. gente dizia que não podia, tudo adaptado. É, adorava o suco que você fazia lá. É, os Às vezes eu sucos tenho eram. uma receita já que eu peguei com você, tá guardada aí em casa. Que legal. Rosângela, conta um outro caso para mim, né? A gente falou desse caso que foi tudo bem. Graças a Deus você falou que conseguiu, né? Tem algum caso assim grave que você não conseguiu e que o paciente acabou tendo que amputar algum membro? Olha, deixa eu pensar aqui. Teve um que ele foi, estava fazendo um tratamento legal, o pé melhorou, né? Ele sumiu lá mesmo na Unimed até. E lá a gente Uhum, tinha uma mania de a gente ligar para os pacientes, né? Enfim, isso. para trazer ele de volta, né? A gente ligava, tanto eu quanto a Lívia, né, que era a técnica de enfermária, as enfermeiras, a gente ligava para eles para saber por que, que eles não foram, por que aconteceu. Aí a mulher dele pegou e falou: Não, mas ele falou que melhorou, sei que. Eu falei: Mas a gente não deu alta para ele. Não, tá, tá. Aí sumiu. De repente a mulher dele ligou para lá, marcou. Quando chegou lá, ele tinha amputado. Já te chegou a amputar, né? Você vê, Aí a porque uma gente coisa que a deixa a gente gente podia ter triste, feito. né? Uhum. Todo mundo ficou triste, porque a gente fez a nossa parte, né, de ligar, porque a gente sempre estava ligando, sempre, né, perguntando, se demorava mais de um mês, a gente estava sempre chamando eles para ir lá. Que era um trabalho bacana, né, que a gente fazia lá, né, eu Uhum. adorava trabalhar lá. Muito legal. Eu tenho um caso também que você está falando, eu lembrei. De um paciente também. Toda vez que eu pego um paciente diabético, né, que amputou, isso mexe muito comigo, né, com as minhas emoções, É. porque eu lembro da minha infância. Eu sei como é triste, né, para a família e para todo mundo que está perto. E teve uma vez uma filha, tá? Foi a filha que me contratou para ir na casa e atender o pai dela, que estava com a glicemia muito alta. Ele amputou, né, um pé e ela estava cuidando na casa dela. Uhum. E assim, o principal problema ali, ele não tinha nem excesso de peso, ele tinha idade, mas era muito relacionado ao álcool, né? Então, assim, o alcoolismo é outra situação complicada no tratamento também, né? Ele Uhum. morava sozinho, né? Tinha casos de depressão, estava fazendo tratamento para isso, mas o álcool atrapalhava muito a cicatrização. Aí tinha toda essa questão, como você falou, né? Botar um sapato inadequado, glicose muito alta. Uhum. Amputou, mas assim, né? Era muito nítido ali na anamnese que ele não queria, não conseguiria parar de beber. E para alguns casos de alcoolismo, não adianta a gente tentar beber menos, porque a pessoa, né, tem um vício, ela não consegue beber pouco. Aquela coisa que você vai tomar um e vai tomar outros. Eu, né, tentei conscientizar, encaminho para né, tratamentos específicos ali para o controle, né, de álcool, mas é uma coisa, uma situação que me deixa assim bem triste também. Mas associado ao álcool também ele comia muito pão, muito arroz, principalmente quando o paciente mora sozinho.
como você falou, é uma coisa que a gente percebe muito. É quando eles É, moram sozinhos, quando a família não está perto. A filha até quis trazer ele para perto, só que depois, né, ele não quer ficar ali, não. A filha tomando conta, ele quer a independência dele. Aí eles ficaram uns 2, 3 meses, mas eu ainda consegui, tá? Controlar bastante a glicemia dele. A filha só deixou ele para casa dele morar sozinho depois que a glicose estava. Então a gente cuidou, né, para que tenha uma boa cicatrização, porque ainda tem isso. Depois da é, amputação, tem se que a ver glicose estiver muito alta, ainda tem a dificuldade de cicatrizar aquele tecido. Então, pelo menos essa parte a gente conseguiu fazer, né? E depois eu entrei em contato com ele, tentei conversar mais algumas vezes. E aí, né, nesses momentos é muito importante que a família também intervenha. Às vezes a gente não pode deixar só a cargo, né? Do que o é, idoso pode, né? Às vezes a esposa, o filho, alguém tem que tem que estar intervir junto. também no tratamento. E tem algum caso engraçado, assim, que você possa me contar? Engraçado. Ai, que a gente se diverte também, né, lá, né? Ah, de Ai, lá, tá que falando? coisa Ah, engraçada. é engraçado assim, Ou que todo da mundo sua queria um vida, assim, podólogo, em né? algum atendimento, algum caso. Porque eles entram sozinhos, né? Eles nunca entram em dupla, né? A É, esposa não assim, acompanha. era lá, todo mundo lá queria ir no podólogo, né? Era um desespero, né? Porque a pessoa achava, não, por que só para diabético? Aí virou, ficou meio complicado, mas engraçado, deixa eu pensar. Não estou me recordando, não, de nenhum. Tem algum outro caso, então, assim, que você queira Não, eu tenho um contar? caso que eu estava lembrando, tu falou de amputação, que a pessoa demorou de vir, né, que veio a amputação. Eu tratava de uma moça em outro lugar onde eu trabalhava. Ela era gerente de uma loja. O sapato dela já tinha o buraco dos dedos. Aí eu falava para ela: você tem que tirar esse sapato, comprar outro. Ela trabalhava numa sapataria. Aí eu falei para ela: lá deve ter um trabalho ortopédico. Ai, não, mas é muito caro, é muito caro. E ela sumiu. Falei: ó, você tá com a lesão. Passei para lá onde eu trabalhava, tem a dermatologista que eu trabalho até hoje com ela, eu não tô lá, nem ela também, mas a gente tá sempre ela mandando para mim, eu mandando para ela. Aí eu mandei, falei com a dermatologista, falei: ah, estou encaminhando a pessoa assim. Aí foi lá nela. Aí ela: nossa, o dedo dela tá com a lesão. Eu falei: já tá com a lesão e eu nem mexi. Que é para você ver, porque para não piorar. Ela sumiu. Depois a cunhada dela veio em mim. Aí falei: cadê fulana? Ih, você nem sabe. Ela amputou 2 dedos. Aquela lesão que tava, ela não esquentou a cabeça. O que que ela fez? Ela foi na manicure, manicure catucou, piorou a situação. Aí ela veio amputar. Quando ela cicatrizou tudo, né? O médico liberou. Aí eu fui lá na casa dela. Aí, aí o filho dela me comprou um sapato, um chinelo. Aquele chinelo que pegam aqui. Esse dedo aqui ficou de carne viva, porque como ela não tem sensibilidade, o dedo dela machucou. Aí eu, Tipo caramba! a Ela, Havaiana, né? Aquela borrachinha não ali, é ela pode havaiana, queimar a aquele, pele sem você perceber, porque a pessoa não tem sensibilidade. mas não é havaiana, não, é aquele que pega aqui, sabe? Um que pega todo o dedo aqui, eu esqueci o nome daquele chinelo. Tipo, Ele tem um tipo um negócio que pega. papete, acho que eu sei qual é. Isso, Tipo um rider, tipo um rider. isso mesmo. Aí eu peguei e falei: ó, eu não vou mexer, não. Aí ela tinha marcado na clínica da família o médico. Aí ela foi no médico, o médico mandou fazer o curativo. Aí ela foi me. Aí depois ela, poxa, eu perdi meu dedo de bobeira. De bobeira. Por quê? Porque você não quis gastar o dinheiro com o calçado que era adequado para você. Calçado adequado, né? O Entendeu? tratamento precisa ser realmente priorizado acima de qualquer outra coisa, principalmente nessa questão, como você fala, né? Dos calçados. Nem que você tenha um só, mas precisa A ser gente um bate adequado para você. A gente bate muito nisso no acompanhamento deles, de cuidar em casa, de verificar o pé, tiver alguma ferida, alguma coisa, até mancha que não tinha, também ou falar com a Uhum. gente, ou falar para o médico, entendeu? É. Assistente, porque tudo é perigoso no diabético. Tudo é Tudo. perigoso. Tem uma parte, gente, para quem está assistindo aqui, né, que a gente fala que é a neuropatia diabética, Isso, que neuropatia também diabética. é uma complicação, né?
que você Uhum. tem, porque geralmente essas neuropatias, elas não acontecem logo no primeiro ano que você descobre que está diabético, no segundo ano. Como é uma doença crônica, ela vem com o tempo de um açúcar que não está controlado. E aí, quando chega essa parte da inflamação do nervo, né? Por isso que a gente fala que é uma Uhum. É, neuropatia, é inflamação, uma é. doença do nervo, os pés acabam sofrendo muito. Eu tenho uma tia, ela já tem mais de 70 anos, que a filha dela até me procurou para a gente poder ver se a gente consegue pelo menos diminuir a dor, né? Porque a neuropatia, uma vez instalada, a gente não tem mais cura. Por isso que o É, trabalho a gente pega tanto na prevenção. Mas é uma dor tão acompanhamento, forte, é prevenção. é a prevenção, que a pessoa não consegue dormir. Mas assim, graças a Deus ela melhorou muito, tá? Das dores que a minha prima já me deu feedback. Mas ela já estava, né, com uma neuropatia. E As essa dores dela é inquietude. onde? As Oi? dores dela é onde? As dores Na dela. planta do pé, na planta do pé. Ela falou que tinha dor na planta do pé, né? A síndrome das pernas inquietas, como as pessoas, como a gente vê Uhum. na literatura, que na hora que vai É. dormir, a dor é muito forte, geralmente à noite, e a pessoa É. fica muito inquieta. E é aí que mora o perigo também, sabe? Porque na tentativa de melhorar a dor do pé, sabe o que o paciente faz? Quer colocar água quente. Falta d'água Né? quente. O Quer que é colocar água quente. proibido. Aí fala um pouco aí disso, Rosângela. Então, a gente orienta também, Ediane, não colocar nada quente, nada cortante no pé. Nada, porque às vezes a pessoa não tem sensibilidade. Então acaba queimando. Tem muita gente, eu faço um escalda-pé. Não faça isso. Não pode. A gente tem os testes Bolsa que a gente térmica, faz. nada disso, né? Nem bolsa Nada térmica, disso. nada, É, gente. E até o produto que você vai utilizar, tem que tomar cuidado para não ser muito é. ácido, né? Porque pode. E você não vai perceber. É importante que o diabético ele tenha consciência disso. Ele Ele não tem que percebe. examinar o pé dele todos os dias. Porque ele não vai esperar perceber se ele cortou, que ele pode ter cortado e não sentiu, né? É por isso que é tão importante ver e tomar muito cuidado com a temperatura e um tipo. O que você recomenda, assim, por exemplo, a pessoa tomou um banho, higienizou, lavou, secou bem para não dar frieira, né? Porque se der ali Isso. fungos, bactérias, tudo isso, gente, a gente fala que bactéria adora Uhum. açúcar, tá? Então você imagina que teu açúcar tá alto, ali vai ser para qualquer bactéria se proliferar. Então, assim, quem Vão é bater diabético tem palma. mais risco de ter pneumonia, não é? De ter qualquer fungo ou bactéria vai se multiplicar ali. E o pé é muito perigoso, justamente por isso, porque um órgão, né, que está lá embaixo, não tem muita pressão, o sangue fica parado, aí pronto, né? A chance de amputação é muito boa. Mas fala um pouquinho para mim, o que você recomenda depois que a pessoa toma banho e seca o pé? Ela bota um hidratante, ela usa alguma coisa? O que você recomenda? Então, referente a secar o pé, eu peço para secar o pé não com a toalha, entre os dedos, não com a toalha, ou com papel Hum, higiênico ou com papel toalha, entre os dedos. E não passar nenhum creme, para não deixar molhado, para não deixar úmido, para não fazer uma frieira ali, que é perigoso. Entendeu? E Nada. Só hidratar secou com bem. papel. Hidrata com o quê? Tem com cremes, né, específico para diabetes, porque cada pele é uma pele. Realmente o pé do Entendi. diabético, a pele é Aí é sensível, bom ir né? no médico para ele poder Isso, recomendar para qual é o saber. tipo de pele que você tem. Porque normalmente a gente vê, né, que o diabético, principalmente se ele tem mais idade, ele tem a pele muito fininha, muito fininha. Aí, às vezes, você precisa realmente cuidar dessa hidratação para não ter as rachaduras, né, o Rosângela? Isso. Que aquelas rachaduras que tem no pé também são perigosas. Por ali as bactérias também penetram, certo? Tô errada? Não. Não, tá certíssima, certíssima, Uhum. certo. E assim, a gente pensar que tudo está lá atrás, nos exames de sangue. Tudo Uhum. isso, eu acho que assim, o podólogo ele é muito importante, principalmente nessa questão preventiva. E lógico, começou a ter uma ferida, uma ulceração. Quem tem que cuidar também é o podólogo junto com o médico, né? Que aí também foge da Junto tua com o médico. alçada. Você precisa Isso, da medicação e você não medica, gente. Podólogo não medica. Quem medica é o médico. O é o médico. podólogo, ele vai, na verdade, cuidar dessa limpeza, né? Você faz curativo também, né, Rosângela? Lá, Lá na quando tinha Unimed eu casos fazia mais muito, profundos, Vânia. tinha enfermeira.
Mas quando não tem Isso. enfermeiro, você vai na casa da pessoa, você também faz o curativo, certo? É, o curativo que eu tenho competência para fazer, por exemplo, se eu for fizer Aquela. uma encravada, eu tenho um material que eu posso fazer, entendeu? Por exemplo, eu trabalho muito que eu falei com a enfermeira, né? Que ela me indica muito que eu vou te passar o nome para Uhum. você. É, gente, a próxima live vai ser com uma enfermeira. Então, ela me indica muito, ela é enfermeira dermatológica. Então, eu trabalhava muito com ela lá. A gente tem um caso lá que a moça, ela tinha uma erisipela. Então, a erisipela dela deu até o joelho dela. Então, nós conseguimos, junto com a Vanessa e com a dermatologista que a gente trabalhava, né, curar o pé dela. Olha, a perna dela, o pé dela ficou maravilhoso. Que É um bom, né? trabalho assim que até hoje eu não esqueço, porque é uma coisa que a gente ajudou. Depois ela até fez um bolo levando para a gente de Ah, agradecimento. sem açúcar, né, Rosângela? O bolo vai ter que ser sem açúcar. Foi bolo comum, foi bolo comum. Ela agradeceu muito, nossa, é muito gratificante, né, para a gente receber, como eu falo até para as meninas sobre isso. A gente é muito gratificante a gente estar trabalhando e receber o merecimento, né, do paciente É, chegar para a gente e agradecer. Né? é. Tem gente A que não, que Rosângela, some, mas a gente faz a nossa parte. Se ele eu te sumiu, a gente fez a agradeço. nossa. Eu te agradeço muito, porque eu lembro, né, assim que eu comecei as aulas lá da culinária, as pessoas queriam ir muito na cozinha light, né, na cozinha brasileira, mas a cozinha de diabetes, a gente não tinha uma audiência tão grande, principalmente quando a gente começou. Mas eu acho É, que, assim, em menos de 6 meses a gente já estava com as turmas todas lotadas, porque a gente conseguiu reverter, né, aquela ideia de que diabetes só tem que comer coisa ruim. Não, pelo contrário, era uma das aulas que eu fazia mais sobremesas, porque eu sei o quanto o diabético ele é apegado ao sabor doce. Ele justamente se tornou diabético porque teve um hábito errado. E eu não vou é, conseguir do dia para a noite tirar totalmente o açúcar dele. Então a gente fazia, né? Daqui a pouco eu leio ali. As sobremesas sem o açúcar, né? Com uma dosagem menor de carboidrato. E muitos pacientes rebeldes, né? Rebeldes que eu digo, né? No sentido de que, olha, não se cuidavam, você encaminhou com toda a sua certeza, vai lá que é gostoso, e a gente conseguiu melhorar muito a saúde deles, sabe? E quando a é, gente pega esses que é difícil a adesão, nossa, o resultado é maravilhoso. E a gente vê que o paciente perdeu peso e traz os exames todo feliz. Olha aqui, doutora, melhorou. Recebi os parabéns do meu médico. E é uma coisa relativamente rápida, né, Rosângela? Porque quando a é. gente segue a alimentação direitinho, né? Ainda tem a medicação em conjunto. Gente, em 2, 3 meses, os seus exames eles estão quase que normais. Basta É. realmente você se envolver, você se. Não, eu vou me entregar isso aqui, eu vou fazer a dieta direitinho. Vou ler E, a pergunta aqui e o da corpo Patrícia. agradece, né, Diane? O corpo O agradece. corpo Porque agradece você no está dando uma todo, né? A alimentação família. adequada, melhora Uhum. tudo, tudo, tudo. O pé Ela agradece, tudo agradece. botou. Ah, fala. Olha o que ela escreveu, a Patrícia. Eu não seco os pés porque eu sou gordinha e fica Hum. difícil de secar. Aí eu borrifo com álcool. Uma podóloga que mandou eu fazer. Secar mais rápido, para secar mais rápido. É certo isso? É, pode ser. Pode ser Certo. também, né? Porque Também só que pode. É. o Ela não tem álcool, como mas o álcool fazer, né? também resseca a pele, né, Rosângela? Também resseca a pele. Eu Por isso que a acho. podóloga mandou. Mas aí tem que ver se está chegando entre os dedos. O álcool se está Uhum. chegando entre os dedos. Então ela tem que abrir bem e borrifar ali. Mas aí, É. como você disse, ele resseca demais. Tem que ficar Entendeu? de olho, de repente, depois de ressecar, ver o que. Ou tá sempre acompanhando, né? E É, controlar aí o peso, né, também. Patrícia? Você mesmo está dizendo que você não consegue pelo excesso de peso. O excesso de Isso, peso também tem tratamento. é Agora sim, o isso. tratamento é para ser levado realmente a sério, né? Ir nas É. consultas direitinho, seguir um programa, porque as pessoas acabam fazendo muita besteira também quando vem essa questão do emagrecimento, acham Uhum. que é só eu cortar isso. Não, ela não vai muito longe. Se ela fizer uma dieta muito restritiva, ela vai fazer aquela dieta 2 semanas, na terceira semana ela desiste. E ainda mais para quem é diabético, gente, não pode ficar totalmente sem carboidrato. Tem a medicação atuando ali. A chance de você ter uma hipoglicemia, a tua glicose baixar demais e você puder até desmaiar, entrar num coma,
por hipoglicemia, não é impossível, entendeu? Então, você precisa ter a quantidade de carboidrato, na verdade, controlada ao longo da semana, tá? E não simplesmente cortar carboidratos, né? Fazer os exercícios são importantes. E não tenha pressa de perder peso. Eu acho que assim, a gente consegue um resultado muito rápido com os exames de sangue, mas a perda de peso tem que ser algo realmente no seu tempo. A gente fala que a gente deveria perder 10 a 20% no máximo do seu peso total em 6 meses. Então, você imagina, se eu tenho 50 quilos, eu poderia no máximo perder 5 ou 10 quilos em 6 meses. Isso no máximo, tá? Rosângela, a gente já tem 40 minutos de live, olha isso. Só completando o que ela falou, ela pode também colocar ou uma toalha ou um papel no chão e colocar o pé, como se estivesse fazendo exercício assim. Que aí nisso ela vai secando o pé. Tá? Ela vai colocando e fazendo assim, ó, na toalha, porque ela vai acabando secando o pé dela. Entendeu? Entendi. Isso é ideal. Isso é um exercício legal. Quando eu também fui no osteopata, ele me ensinava a fazer, era até um exercício mesmo, sabe? Para os nervos, para você alongar ali nos pés. E tem muitos benefícios para quem tem problema de esporão, porque quando corta, né, dói, tem exercícios também que podem fazer antes de levantar. Isso aí. Tem, um exercício tem muita coisa. Queria que você deixasse mais, eu sei que você, para quem te procurar, para quem quiser, gente, ó, o arroba da Rosângela, né, é @rpodologia, não é isso? Podóloga, podologia, podóloga, isso. @rpodóloga. Manda um direct para ela, que ela faz atendimento domiciliar, não é isso? E ela dá aula também, ela forma novos podólogos. Então, assim, é uma profissão muito linda. Eu conheço muita gente que saiu de outra profissão para poder se dedicar à podologia porque se apaixonou. Então, para você dar aula onde? Qual a instituição que você Eu estou dando no Instituto Valéria Vaz. Instituto Valéria Vaz, no MEA. No MEA. Tá, ok. Isso. E deixa mais algum recado aí, algumas dicas que você pode deixar para o pessoal cuidar um pouquinho mais da saúde dos pés. Gente, cuidem do seu pé, porque é como eu falo, se o pé não quiser, ele não leva a gente para lugar nenhum, né? Se você não cuidar dele. Então a gente tem que cuidar muito bem dos nossos pés, entendeu? E é a dica que eu dou. Então tá, Rosângela, muito obrigada. Olha, pretendo falar mais vezes, tá? Porque eu estou conversando ainda, né, com a Graziella, que é a minha amiga, que é nutricionista também, mas ela está aqui, né, me auxiliando, a gente vira e mexe, a gente lança alguns cursos aí para ajudar a saúde das pessoas. Eu percebo que o que eu faço no consultório, Rosângela, é muito pouco, sabe? Que dar 1 hora e meia para o meu paciente é muito pouca informação. Eu, quando vinha para as redes sociais para fazer live, né, para mostrar um pouco mais do meu trabalho, gente, eu preciso de um trabalho mais completo. Então, é por isso que a gente resolveu começar a lançar cursos. Porque aí sim, sabe? Aquela ideia do paciente entender e ele conseguir botar aquilo para a realidade da vida dele. Não é só a papinho, o curso de ficar só na teoria. São aulas teóricas e práticas. Então, conversando com a Grazi, a gente vai começar a lançar lives novamente diárias, tá? Porque eu primeiro pensei de reduzir só segunda e quinta para me dedicar ao curso. Mas eu vejo que eu preciso envolver mais as pessoas. Então, eu quero trazer convidados. Então, assim, vai ter dia que eu vou trazer outra nutricionista para a gente trocar toda... Eu vou reservar quinta-feira para fazer com outros profissionais. E nos outros dias eu faço sozinha, voltado bem para a área de nutrição mesmo. Mas, assim, com certeza a podologia a gente não se encerra aqui. Eu quero fazer outras lives com você. Eu vou dar oportunidade ainda para fazer com o enfermeiro, com a doutora Liz, né, que também gosta que trabalhou com a gente lá. Né? Quero resgatar todos os meus amigos, né, médicos, para a gente poder fazer essa troca. E que a gente leve mais qualidade de vida para os pacientes diabéticos. Porque a impressão que eu tenho, pelo menos quando chega no consultório comigo, é que assim, caramba, tô diabético, nossa, meu mundo, né, vou morrer. Acho que a primeira coisa que ela tem é aquele desespero, que ela já se imagina ou amputada, né, ou cega, porque a gente não tem como mentir, porque se não se cuidar, realmente a chance disso acontecer é muito grande, né? Como você falou, aqui no Brasil a gente tem aceitação, né?
um número de aceitação amputação altíssimo. Isso aí. Mas a gente quer mostrar que não é tão difícil assim. Você vê, olha só, situações simples que você está falando de como higienizar o pé, como cortar a unha, como secar o pé, tudo. E assim, o principal, né, que é a glicose. Porque se você está com a Uhum. glicemia controlada, você, esses cuidados vão ser sempre necessários, mas não esse negócio que você falou, de 15 em 15 dias, fora a dor que você... Dor não É. sente, né, porque não tem sensibilidade. Mas você corre o risco realmente de amputar algum membro. Ó, Rosângela, muito obrigada, tá? Eu que Eu vou agradeço. deixar essa live salva. Depois eu também vou deixar a gente no YouTube e no Facebook, porque eu sei que tem gente que às vezes não tem, né? Instagram. Ah, eu só uso o Face, eu só uso o YouTube. Então a gente está nos 3 canais. Aí eu vou salvar e vou mandar para você também, que aí você coloca na sua rede social e encaminha aí para os seus alunos, para quem precisar ouvir isso. Tá bom? Muito Tá legal. obrigada. Eu que Beijo, beijo. agradeço. Tchau. Tchau.